Um passo agora, nosso caminho, e antes de passar para o Padre David, como sempre, uma rápida partilha a respeito das impressões, né, desta última reflexão que ele nos proporcionou. Então, como todos vocês, eu acredito que consideram muito bela, né, esta reflexão sobre a amizade, né, que nós ouvimos. Quem não lembrou, né, de um amigo, de uma amiga, uma situação ou outra? E, de modo especial a mim, me fez redescobrir, né, ou para muitos talvez descobrir, né, novamente o valor da amizade, né? Quanto é importante ter um amigo verdadeiro e o quanto é importante uma amizade saudável, né, acima de tudo, que às vezes tem amizades, né, de dependência emocional, né, que não fazem tanto bem. Mas esta amizade que nós ouvimos me parece ser, como dizia o Padre David, um tipo de amizade, não é? Um tipós de amizade que aponta para uma amizade, né, verdadeira, então uma amizade saudável. E então me fez redescobrir, né, revisitar estas memórias, né, bonitas. E o fato que me tocou bastante se encontra no capítulo 22, versículo de 6 a 8 que nós ouvimos, que é a respeito da situação dramática de Saul. Né? Me deu pena deste rei, né, que não conhece outra forma de amizade a não ser a amizade interesseira, não é? A amizade interesseira. Isso faz com que ele transporte toda esta experiência para as suas relações, né? Não somente para a relação com os seus servos, né, mas com os seus próprios familiares. Veja que tristeza, a ponto de acusar o próprio filho, né, por conta desta sua percepção. Então, eu me dei conta que às vezes também na vida de comunidade, né, na formação, também na própria vida profissional, né, isso pode acontecer, né, de as relações serem baseadas na barganha, na falsidade, em mentiras, compensações, né, derrubar os outros, seletividade, né, as pessoas com quem eu me relaciono, para poder auferir algo, em vista de algo, né? Então a constatação destas realidades, né, me pede, de minha parte, né, uma conversão sincera do coração, das relações e da amizade, né, a fim de que elas sejam assim, saudáveis, bonitas e belas. E uma expressão que o padre David falou, né, durante a sua fala, né, que eu anotei aqui, e gostaria também de partilhar com vocês, né? Quando ele diz que a amizade também conhece afetos, né? Gestos de carinho, de ternura, né? Que são realidades que parece-me que hoje em dia estão um pouco assim em falta, né? As pessoas não são mais afetuosas, não são mais carinhosas na forma de se relacionarem. Talvez a pandemia é um fator que tenha agravado isso. E eu me lembrava da carta de São Paulo aos Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios, o capítulo 13. É claro que aqui São Paulo fala do amor agápico, né? Mas também tem a ver com amizade, acredito. E ele dá algumas dicas interessantes para amizade saudável, né? Nós poderíamos substituir onde tem o amor ou a caridade pela amizade, né? Então ficaria bonito também este hino. A amizade é paciente, a amizade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse. Muito bem. A reflexão sobre a amizade entre o Jonatas e Davi, eu pessoalmente considero uma reflexão muito importante, porque ela toca muito com tudo aquilo que nós vivemos. E agora nós vamos escutar mais um texto da história de Davi, um texto muito pouco conhecido, eu penso. É o capítulo 25,
onde acontece uma coisa muito importante na vida de Davi, que nós agora vamos ver. Vamos escutar o texto, o capítulo 25, todinho. Depois, como sempre, eu vou fazer alguns destaques e alguns pontos para a nossa reflexão. Então, comecemos pela escuta da palavra. A morte de Samuel, a história de Nabal e de Abigail. Faleceu Samuel. Todo Israel se reuniu e guardou luto, e sepultaram-no na sua casa em Ramá. Davi partiu e desceu ao deserto de Farã. Havia em Maom um homem que tinha propriedades em Carmel. Era um homem muito rico, possuía 1000 ovelhas e 1000 cabras, e na ocasião estava tosqueando as suas ovelhas em Carmel. O homem se chamava Nabal, e a sua mulher Abigail. Mas enquanto esta era sensata e muito bela, o homem era grosseiro e mau. Ele era calebita. Davi, tendo subido no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou-lhe 10 moços, aos quais disse: Subi a Carmel, ide ver Nabal e saudai-o em meu nome. Direis: que seja assim no próximo ano, paz a ti, paz à tua casa, paz a tudo o que te pertence. Soube que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Não os molestamos, e nada do que lhe pertencia desapareceu enquanto estiveram em Carmel. Interroga os teus servos, e eles te informarão. Possam os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que tiveres à mão a teus servos e a teu filho Davi. Ao chegarem os moços de Davi, repetiram a Nabal todas essas palavras da parte de Davi e esperaram. Mas Nabal, dirigindo-se aos enviados de Davi, lhes respondeu: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje os servos que abandonam seus senhores. Tomaria eu, portanto, do meu pão e da minha água, da minha carne que abati para os meus tosqueadores, e os daria de presente a indivíduos que ignoro de onde vêm? Em vista disso, os moços de Davi retomaram o seu caminho e regressaram. Ao chegar, informaram Davi sobre todas estas palavras. Então Davi ordenou aos seus homens: cada um cinja a sua espada. Cada um cingiu a sua espada. Davi cingiu também a sua, e cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Ora, Abigail, a mulher de Nabal, tinha sido informada por um dos seus servos, que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar nosso senhor, porém ele os expulsou. No entanto, aqueles homens foram sempre cordiais conosco, nunca nos molestaram, e durante todo o tempo em que estivemos em contato com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia, eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles, apacentando nosso rebanho. Agora, pois, considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa é questão decidida, e ele é um homem vadio a quem não se pode dizer nada. Imediatamente Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas,
5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 doces de figo. Arrumou tudo sobre jumentos e disse aos seus servos: Ide na frente, e eu vos seguirei. Mas nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela montava num jumento, descia beirando o monte, Davi e os seus homens também desciam em sua direção, e assim se encontraram. Ora, Davi dissera: Foi, pois, em vão que protegi no deserto tudo o que era deste indivíduo, e nada do que lhe pertencia se perdeu. E agora ele me retribui mal por bem? Que Deus faça a Davi isto, ele acrescente aquilo, se de agora até amanhã cedo eu deixar com vida um só homem. Quando Abigail viu Davi, apressou-se a descer do jumento e prostrou-se diante de Davi, com o rosto em terra. Lançando-se aos seus pés, ela disse: Ah, meu senhor, põe a culpa em mim. Deixa, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Não dê o meu senhor atenção àquele homem grosseiro que é Nabal, nome que lhe vai bem. Ele se chama o insensato, e realmente é grosseiro. Eu, porém, tua serva, não vi os moços que o meu senhor enviou. Agora, pois, meu senhor, pela vida de Yahvé e pela tua própria vida, foi Yahvé que te impediu de derramar sangue e de fazer justiça pelas tuas próprias mãos. Sejam como Nabal. Agora que os teus inimigos e aqueles que buscam fazer o mal ao meu senhor. Quanto ao presente que a tua serva traz ao meu senhor, seja ele dado aos moços que acompanham o meu senhor. Perdoa, te peço, a falta da tua serva. Yahvé firmará a casa do meu senhor, porque o meu senhor combate as guerras de Yahvé, e ao longo da tua vida não se achará nenhum mal em ti. E se alguém se levantar para te perseguir e para atentar contra a tua vida, a vida do meu senhor estará guardada no bornal da vida, com Yahvé teu Deus, ao passo que a vida dos teus inimigos, ele a lançará fora como a pedra de uma funda. E quando Yahvé cumprir todo o bem que predisse a respeito do meu Senhor, e te houver firmado como chefe em Israel, então não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com o remorso por ter derramado sangue levianamente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Yahvé te abençoar, lembra-te da tua serva. Então Davi respondeu a Abigail: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e bendita sejas tu, por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as próprias mãos. Mas pela vida de Yahvé, Deus de Israel, que me impediu de te fazer o mal, se não tivesses vindo tão depressa à minha presença, eu juro que de agora até o amanhecer não teria sobrado com vida um único dos homens que andam com Nabal. Então Davi recebeu o que ela havia lhe trazido e lhe disse: Volta em paz para a tua casa. Vê que eu ouvi a tua súplica e te atendi. Quando Abigail voltou para Nabal, encontrou-o em festa em sua casa, uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado, e por isso, até o romper do dia, ela nada lhe revelou. De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua mulher lhe contou o que acontecera, e ele sentiu o coração parar no seu peito, e ficou como pedra. 10 dias se passaram, e então Yahvé feriu Nabal, e ele morreu. Ouvindo que Nabal morrera, disse Davi:
Seja louvado Yahvé, que usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal, e que deteve o seu servo de cometer pecado. Yahvé fez recair sobre a cabeça do próprio Nabal o mal que planejara. Davi mandou pedir a Abigail que se casasse com ele. Os servos de Davi foram, pois, a Carmel para se encontrar com Abigail e lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar para seres sua mulher. Ela se levantou, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Tua serva é como escrava para lavar os pés dos servos do meu senhor. Apressadamente Abigail se levantou e montou no jumento, seguida por 5 de suas servas. Ela partiu precedida dos mensageiros de Davi, que a tomou por mulher. Davi tinha também tomado a Aquinoã de Jezrael, e ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado sua filha Micol, mulher de Davi, a Faute, filho de Laís de Galim. Nomes difíceis. Bom, vamos retomar o texto juntos. Nós precisaríamos ler, como eu sempre falo, o texto várias vezes para percebermos os destaques do texto. O texto começa, os primeiros versículos são uma introdução que coloca logo as personagens dessa história. Faleceu Samuel, o profeta Samuel, que sempre acompanhou Saul primeiro e depois Davi. Ele faleceu, Davi partiu, desceu ao deserto. Essa palavra deserto diz respeito ao lugar onde Davi se encontra, mas também é uma palavra que nos leva a pensar na situação do próprio Davi. O deserto é um lugar de solidão. E o Davi está sozinho. Já não tem mais o consolo do amigo perto dele. E no final, vocês repararam, que nós escutamos que o rei Saul tinha dado a mulher de Davi, Micol, para outra pessoa. Ou seja, a Micol tinha se apaixonado por Davi no começo, e foi um consolo também o amor da mulher para Davi, mas agora Davi está sozinho, sem o amigo dele, sem a mulher dele. O deserto, o deserto, quando nós falamos que a nossa vida parece que nem um deserto, estamos sozinhos. E logo em seguida, depois de falar de Davi, o texto apresenta as duas personagens, um casal, Nabal e a mulher, Abigail. Nabal é introduzido como homem rico, tinha propriedades em Carmel, homem muito rico, possuía 1000 ovelhas, 1000 cabras, estava tosqueando suas ovelhas em Carmel. Bom, é interessante que nós encontramos aqui a descrição da riqueza do homem antes de encontrarmos o nome dele. Significa que a vida dele era totalmente dominada pela riqueza. Olhando para ele, você enxergava o dinheiro. O que ele pensava era justamente na riqueza. Só depois da apresentação da sua riqueza, nós descobrimos o nome dele, Nabal. Nabal, o que significa? Aqui não dá para saber, mas mais para frente. Quando a mulher dele, Abigail, fala do marido, lá no versículo 25, ela está falando a Davi, do marido dela, ela fala: ele se chama um insensato, e realmente é grosseiro. Insensato porque Nabal quer dizer insensato. Eu não sei o que é que os pais desse homem pensavam quando lhe deram esse nome, mas ele mesmo tinha esse nome, Nabal, insensato, insensato tolo. Tolo, seja em relação a Deus, seja em relação aos homens. Então a mulher fala: olha, meu marido se chama Nabal, insensato, é mesmo.
E por 2 vezes, aqui no versículo 25, ela fala do marido dizendo ele é grosseiro, é grosseiro. Então, rico, grosseiro, insensato. Enquanto a mulher dele, a Abigail, é apresentada como sensata, tudo ao contrário do que o marido, e muito bela. O homem era grosseiro e mau. Então, 3 vezes é a palavra grosseiro, né, para destacar esse homem. Ele era também calebita. Os calebitas eram os descendentes de Caleb. Caleb é um dos homens que Moisés tinha enviado como exploradores para explorar a terra prometida por Deus. Mas Caleb significa também cão solto. Cão solto. Homem insensato, grosseiro, muito rico, mau, cão solto. Um homem perigoso. Do outro lado, Davi, sozinho, sem o consolo do amigo, sem a presença da mulher. Inclusive, o rei Saul tinha tirado a mulher dele e dado para outra pessoa. E esta é a apresentação. São os primeiros versículos, só a introdução. E agora começa a história. Nessa época, o que acontecia? Que muitos grupos nômades ameaçavam os rebanhos. Ou, às vezes, esses grupos nômades protegiam os rebanhos. Então, aqui, o que aconteceu é que Davi e seus homens tinham protegido os rebanhos de Nabal. E, na hora da tosquia das ovelhas, da festa, Davi envia 10 moços para dizer: olha, nós protegemos os seus pastores, rebanhos, e agora esperamos receber alguma coisa. Era normal, naquela época, que os nômades ou saqueassem ou protegessem. E Davi tinha escolhido proteger. Então, nessa hora, ele está se aproximando do Nabal para dizer: olha, nós protegemos, então esperamos aquilo que tem à mão. Esperamos uma ajuda, alguma coisa. Davi, lembramos, está no deserto e não tem nada. E é interessante a resposta do Nabal, mesmo grosseiro, porque ao chegarem os moços de Davi, no versículo 9, repetiram a Nabal todas essas palavras da parte de Davi e esperaram. Ou seja, Davi tinha falado aos moços: lembrem a Nabal que nós protegemos os seus rebanhos. Então os moços foram falando isso. E Nabal, dirigindo-se aos enviados de Davi, lhes respondeu: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ele respondeu com desprezo, grosseiro: muitos são hoje os servos que abandonam seus senhores. Então está dizendo que Davi é um foragido, um marginal. Tomaria eu, portanto, do meu pão, da minha água, da minha carne, que abati para os meus tosqueadores, e os daria de presente a indivíduos que ignoro de onde vêm? Olha a resposta que ele deu. Grosseira. E Davi sentiu uma ofensa. Aliás, mais do que uma ofensa, uma injustiça. Porque ele e seus homens tinham protegido os rebanhos do Nabal. Ele sentiu uma injustiça. E, mesmo porque todo mundo conhecia Davi. Davi era o guerreiro que tinha matado Golias, o herói das canções das mulheres, o guerreiro que já tinha vencido os filisteus muitas vezes. E agora ele está sendo recebido por essas palavras. Então ele se sentiu ofendido logo e percebeu até uma injustiça. Não é justo ser tratado dessa forma.
como é que Davi estava se sentindo, nós o descobrimos mais para frente, quando ele encontra a mulher de Nabal. No versículo 21, Davi dissera: foi, pois, em vão que protegi no deserto tudo o que era deste indivíduo, e nada do que lhe pertencia se perdeu, e agora ele me retribui mal por bem. Que Deus faça a Davi isto, ele acrescente aquilo, se de agora até amanhã cedo eu deixar com a vida um só homem. Então ele se sentiu ofendido, com raiva, subiu uma injustiça e está se preparando a se vingar. No texto tem também mais uma palavra em destaque. É a palavra espada. Espada. No versículo 13, então Davi ordenou aos seus homens: cada um cingia a sua espada. Cada um cingiu a sua espada. Davi cingiu também a sua. Talvez seja a espada de Golias que ele tinha tomado. Agora, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente percebe que aqui tem algo errado. Porque Davi está procurando justiça por meio da espada. Ele é o filho de Jessé, que tinha lutado contra Golias confiando em Deus. Agora está se preparando a se vingar com a espada. Ele que não usou a sua espada contra o rei Saul, o ungido de Deus, agora está se preparando a usar a espada contra Nabal. Homem grosseiro, tudo bem, mas indefeso. Homem mau, mas indefeso. E ele está se preparando a passar ao fio da espada Nabal e todos os seus homens. Ou seja, Davi está querendo matar todos os homens de Nabal. Do mesmo jeito que Saul tinha matado todos os sacerdotes de Nob, 85, junto às crianças, às mulheres, aos recém-nascidos, simplesmente porque a cidade de Nob tinha acolhido Davi. Ou seja, aqui tem algo de errado no sentido de que Davi está agindo como Saul. Parece que não seja mais o mesmo Davi que confiava em Deus. Agora tomou na espada, está querendo se vingar e fazer a mesma coisa que fez Saul muitas vezes. E neste momento, aqui no texto, encontramos a mulher de Nabal, a Abigail, sensata e muito bela. Ela fica sabendo daquilo que está acontecendo porque um servo conta para ela que o dono, o marido dela, tinha expulsado os moços que Davi tinha enviado. E o servo fala: considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa é questão decidida. Ele é um homem vadio, a quem não se pode dizer nada, o Nabal. Então, Nabal chama Davi de foragido, marginal, vagabundo. É o servo de Nabal, falando a mulher dele, chama o dono, Nabal, de homem vadio. Ou seja, vagabundo, a quem não se pode dizer nada. Quem é o verdadeiro vagabundo aqui? Às vezes, a realidade não é aquilo que parece. Aqui, Davi parece seja vagabundo, não tem nada. Na verdade, quem não tem valores, quem pensa em si, quem é grosseiro, quem é mau, aqui é o Nabal. Às vezes, a realidade não é mesmo aquilo que nós percebemos no momento.
Então, a mulher, Abigail, ouvindo as palavras do servo, decidiu fazer uma coisa. Os gestos e as palavras da mulher são descritas com muito cuidado. Olha, ela foi ao encontro de Davi, versículo 23, quando Abigail viu Davi, apressou-se a descer do jumento, prostrou-se diante de Davi. Olha as palavras escolhidas com cuidado, dá para imaginar a situação. Ela, os seus servos, os jumentos, do outro lado Davi e os guerreiros se encontram, ela se apressou a descer, se prostrou com o rosto em terra, lançando-se aos seus pés, disse, não sei se vocês prestaram atenção nas palavras que ela falou: ah, meu Senhor, põe a culpa em mim. Ela está assumindo a culpa. Deixa, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Não dê o meu senhor atenção naquele homem grosseiro que é Nabal, nome que lhe vai bem. Ele se chama insensato e realmente é grosseiro. Então, ela atribui a culpa em si e pede para Davi não prestar atenção às palavras que o marido dela falou. Depois ela se justifica. A tua serva, ou seja, ela, a tua serva não vi, eu não vi os moços que o meu Senhor enviou. Agora, pois, meu Senhor, pela vida de Yahvé e pela tua própria vida, então ela se justifica dizendo, eu não sabia que o Senhor tinha enviado os moços, e aqui coloca uma interpretação teológica daquilo que está acontecendo. Essas palavras são importantíssimas, é bom marcá-las, destacá-las. Foi Yahvé que te impediu de derramar sangue e de fazer justiça pelas tuas próprias mãos. Ou seja, Davi ainda não tinha conseguido se vingar, fazer justiça pelas suas próprias mãos. E ela fala, foi Yahvé que te impediu, não te deu tempo para fazer isso. E continua mais uma vez, dizendo, perdoa, te peço, a falta da tua serva. Então, mais uma vez, ela se atribui a culpa. E começa a falar dizendo que Yahvé firmará a causa do meu Senhor, ou seja, Yahvé cumprirá com a palavra, com a promessa que tinha feito a Davi. Davi será rei. Mas prestem atenção nas palavras que ela coloca na sua fala, porque ela fala no versículo 29, se alguém se levantar para te perseguir, para atentar contra a tua vida, a vida do meu Senhor estará guardada no bornal da vida. Palavra importantíssima, bornal da vida. Com Yahvé teu Deus, ao passo que a vida dos teus inimigos, ele a lançará fora como a pedra de uma funda. Se nós voltarmos para o texto do combate entre Davi e o Golias, nós encontramos as mesmas expressões. O bornal, a funda, a pedra. Então, falando essas palavras, ela está levando Davi a se lembrar da história dele. E conclui dizendo, quando Yahvé cumprir todo o bem que predisse, quando é que Yahvé predisse? Foi quando o profeta Samuel o ungiu. Então, mais uma lembrança. Davi escuta, está se lembrando do profeta ungindo, das palavras, da funda, da pedra, do bornal. Então, quando Yahvé cumprir todo o bem que predisse a respeito do meu Senhor e te houver firmado como chefe em Israel, então não se perturbará
o meu Senhor nem sofrerá com remorso por ter derramado sangue levianamente e ter feito justiça com as suas próprias mãos. Então, por duas vezes, a mulher fala que Davi não tem que procurar justiça pelas suas próprias mãos. Derramando sangue levianamente. Então, o discurso, a fala dessa mulher, as palavras escolhidas são muito importantes. Ela quer convencer Davi a abandonar a vingança. Ela contrapõe a tolice do marido e a grandeza de Davi. E, sobretudo, ela ajuda Davi a se lembrar da sua história. As palavras que eu falei, a funda, a pedra, o bornal, a unção. E quando Davi começa a se lembrar da sua história, o que é que ele se lembra? Que Deus sempre o conduziu. Deus sempre esteve presente. Deus sempre esteve com ele. Então agora ele percebe que derramar o sangue, procurar a justiça pelas suas próprias mãos, seria uma tentação. Até agora foi Deus que conduziu a sua vida. Ele sempre confiou nele. Por que não confiar nele agora, mais uma vez? Ele reconhece, Davi, a sabedoria das palavras da mulher. Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria. Bendita sejas tu por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas pela vida de fazer justiça. Mas que justiça seria? Matar todo mundo? Quantas vezes acontece conosco também? A gente esquenta a cabeça, fica com raiva e mataria todo mundo, sem olhar para a cara de ninguém. E no final, nós sabemos que eles casam até. A mulher fala para ele: não se esqueça, meu senhor, de mim. E depois da morte do marido, Davi, que já não tinha mais mulher, pediu em casamento a mulher de Nabal. É interessante que essa história, que começou pela raiva, pela vingança, acaba no casamento. Mas olha, se a história acaba no casamento, não foi por acaso. Foi porque ela agiu como agiu. Ela escolheu como agir. Então, algo inesperadamente bom veio de uma história que estava cheia de raiva, de ódio, de vingança, de violência. E tudo isso graças a Abigail. Então, essa história, eu só fiz alguns destaques e agora gostaria de colocar alguns pontos para a reflexão pessoal de vocês. O primeiro destaque, o primeiro ponto é o Nabal, esse homem. Porque o Nabal mostra o quê? Mostra que a riqueza pode nos tornar grosseiros, ignorantes, indiferentes às necessidades dos outros. A riqueza pode nos tornar assim, indiferentes às necessidades dos outros. Nabal é um exemplo de um homem que vive como se os outros não existissem. Só pensa em si mesmo. Ele, inclusive, como o próprio Saul, acaba esquecendo que há outras coisas valiosas na vida, há outros valores. O amor da mulher dele, por exemplo, mulher sensata, bela, mas parece que ele nem dava muito valor à mulher dele. A possibilidade de ter um amigo, Davi já estava protegendo os rebanhos dele. Ele podia ter um amigo? Não, ele perdeu a chance de ter um amigo. Ele só olhava para a riqueza.
Olha quantas vezes acontece nas nossas casas também, que há homens que não sabem dar valor às mulheres. Pensa na riqueza, pensa naquilo que eles gostam de fazer, não sabem dar valor às próprias mulheres, ou até aos amigos verdadeiros, de verdade. Aqui o Nabal é o exemplo do homem que não percebe as necessidades dos outros. E pior ainda, não só não percebe as necessidades dos outros, mas ele não sabe nem ver o bem que ele recebe. Não há gratidão. Bom, pelo menos ele poderia ter sido grato a Davi por ele ter protegido os rebanhos. Mas não. Segundo ponto, a figura da Abigail, que é uma figura extraordinária. Eu gosto demais dessa mulher. Mesmo sem nunca tê-la vista. Mas ela é a verdadeira protagonista dessa história. Por quê? Porque é uma figura extraordinária. Por que eu falo que é extraordinária? Bom, ela é mulher. E ela foi ter com Davi, um homem guerreiro, já indo se vingar contra o marido dela. Olha, é muita coragem fazer isso. Não todas as mulheres fariam. Ela teve coragem. Ela foi ter ao encontro com Davi, sabendo que Davi é um guerreiro, estava se sentindo ofendido, queria se vingar. O servo dela já tinha falado a respeito disso. Extraordinária. Segundo, ela é extraordinária porque pelo jeito com que ela fala a Davi. Começa assumindo a responsabilidade pela ofensa. Ela não tem culpa nenhuma, mas ela atribui a si mesma a culpa. Olha, a gente às vezes é culpado e não quer assumir, mesmo sendo culpado. Ela nem era culpada e assumiu. Logo depois, ela acrescenta que o marido errou, é insensato, é grosseiro, mas isso não justifica a morte de todo mundo. Ela sabe distinguir, separar o pecado e o pecador. Ele errou, tudo bem. Mas agora vai fazer o quê? Vai matar todo mundo? Faz sentido? Quando você está com raiva, você não entende mais nada. Parece certo fazer isso. Mas o pecado, claro, tem que ser condenado. Muito bem. Mas nós sempre temos que esperar pelo pecador. Portanto, não somos nós que temos que fazer justiça. Ele errou, tudo bem. Pecado é pecado. Não temos que passar a mão na cabeça. Mas quem somos nós para julgar os outros? Enfim, ela soube falar, tocando o coração de Davi. Quando justamente nós vimos, ela falou da funda, da pedra, da unção, do Samuel, do Bornal. Ele se lembrou. Passou um filme na cabeça de Davi. Passou um filme. Se lembrou de muita coisa. Ele percebeu que estava cometendo um erro. Essa mulher, eu gosto de dizer, ela conhece a arte da reconciliação. Uma arte que nós homens é muito difícil de conhecer. A arte da reconciliação é típica das mulheres, que muitas vezes nas casas tem que reconciliar o pai, o marido e os filhos, para ter unida a família. Nós homens, muitas vezes, não temos essa arte. E muitas mulheres sofrem com isso e procuram sempre o jeito certo de falar, as atitudes certas para conseguir a reconciliação. Nós jogaríamos logo na cara dos outros, como fez Davi.
Pronto, vamos lá e vamos matar todo mundo. Podemos dizer que essa mulher é uma figura cristológica. O que é uma figura cristológica? Ela fez o que Jesus fez também. Na primeira carta de São Pedro, nós lemos, no capítulo 2, o seguinte: Jesus não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava, ao sofrer, não ameaçava, antes punha a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Ou seja, Jesus não cometeu nenhum pecado. Ela também, mas ela assumiu. Assim como Jesus na cruz assumiu os nossos pecados. E como Jesus, ela pediu para Davi remeter a sua causa nas mãos de Deus, daquele que julga com justiça. Então, ela é uma figura cristológica. Olhando para ela, nós acabamos pensando em Jesus. Ela soube fazer aquilo que o próprio Jesus fará. Enfim, Davi. Uma palavra sobre Davi. Davi que sempre confiou em Deus, mas desta vez ele estava cometendo um pecado, porque estava querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. É aquilo que acontece conosco também. Davi tinha todas as razões. Ele tinha razão para se sentir ofendido? Tinha, com certeza. Às vezes acontece conosco também. Temos razão de nos sentirmos ofendidos. Quando há uma injustiça, fazemos o bem, recebemos o mal, as pessoas não ligam para nós, ofendem. Mas, às vezes, a gente se sente ofendido e acaba cometendo um pecado. Quando quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Ou seja, a gente acaba pecando quando a gente quer agir como se a gente fosse Deus. Nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Davi, tinha se esquecido de confiar em Deus. Incrível. Tinha se esquecido de deixar tudo nas mãos de Deus. Às vezes, quando nós percebemos uma ofensa ou uma injustiça, às vezes nós ficamos sem forças, desanimados. Davi, que é um guerreiro, não ficou desanimado. Ele ficou com a vontade de se vingar. O que é que ajudou Davi? Uma mulher desconhecida que Deus enviou. Ela levou Davi a refletir, a se lembrar da sua história, a pensar nos momentos bons, quando Deus sempre esteve ao seu lado. E ele desistiu de fazer o mal. Neste texto que nós lemos, Davi aprendeu uma coisa importantíssima, que não todo mundo aprende na vida. O que é que ele aprendeu? Ele aprendeu a perdoar. Davi aprendeu a perdoar, graças a essa mulher. Aprender a perdoar é muito importante. Eu me permito dizer, se você tem um filho, uma filha, ensine-os a perdoar. Ensine a perdoar.